Fala pessoal, beleza? Bom, passando aqui para falar com vocês, fazer um bate-papo sobre como a importância do Excel para a profissão de contador e quais são as expectativas que a gente acaba criando para as novas contratações, né? Então, o que que a gente espera de um profissional contador? O que que a gente espera dele no Excel? Bom, eu trabalho com Excel, acho que desde o início da minha carreira, então são para mais de 5 anos utilizando Excel. E refletindo sobre esse tempo, durante esses 5 anos, eu percebi que é uma coisa muito comum, né, que se permanece durante todo esse período. É que a gente espera de um profissional, ao utilizar o Excel, não que ele conheça todas as ferramentas do Excel, que ele saiba usar fórmulas super avançadas, que ele saiba fazer, óbvio, né, dependendo do caso, vai precisar ter técnicas avançadas, mas a gente espera que você saiba resolver problemas da maneira mais eficiente possível. Então, eu vou dar aqui um exemplo prático e vou dar aqui algumas maneiras de você conseguir resolver isso. Então, imagina que você acabou de ser contratado, você está na profissão de analista, né, faz conciliação de contas, e você olhando o razão contábil, você encontra uma diferença, né, do contábil pro relatório que você tem, ambos em Excel, tá? Então, você tem duas informações, uma planilha A e a planilha B. Só que você tem um denominador comum entre elas. Vou botar assim código de lançamento, que aparece nas duas. E você precisa saber o que está faltando em uma ou o que está duplicado, o que está errado de uma para outra. Porque você tem uma que bate com o que você tem na contabilidade, com o saldo da conta contábil, e no outro você está com uma diferença. Então você precisa analisar isso. E assim, nós estamos falando de sei lá, de mais de 5.000 linhas, 1 milhão de linhas de lançamento. Como que você vai conseguir saber o que está divergente do que seria correto? Bom, a gente pensando rapidamente sobre isso, a ideia mais prática seria usar o VLOOKUP, né? Ou o PROC-V, porque nós temos um número que é comum nas duas. Então a gente poderia fazer um VLOOKUP de uma para outra, né? A gente faz da A para B, depois da B para A, e a que der erro, a gente vai saber que é um lançamento que não consta na outra. E aí, com base nisso, a gente consegue começar a nossa análise, ver se isso faz sentido ou não, e se isso foi pedido para a gente apresentar isso para alguém. Então, isso não é uma coisa que, eu sei usar o VLOOKUP, logo é algo que eu vou resolver de maneira rapidamente. Às vezes você não tem esse feeling. Então, essa iniciativa, né, esse poder de resolver problemas, isso sim é o que é esperado para a pessoa que está utilizando o Excel. E principalmente na contabilidade, porque esse caso que eu contei, ele vai acontecer. Só que ele não vai acontecer sempre dessa mesma maneira. Então, esse mesmo exemplo, a gente tem um código que ele é comum nos dois. Mas vamos supor que a gente não tem esse código. Nós não temos um código de lançamento nem na A nem na B. Só que é a mesma planilha, né? Os lançamentos são muito similares, são os mesmos. Como que a gente vai conseguir comparar o que tem uma e uma outra? Pô, será que a gente não consegue usar pelo concatenar? Concatenar a data, o histórico, o valor? A data e o histórico, talvez? Porque aí vai se tornar um código único. Então a gente criou um código único e a partir desse código único a gente consegue usar o VLOOKUP para conseguir identificar o que tem em um e o outro. Tá vendo? Então, a gente está falando aqui de um caso simples, extremamente simples, e que dependendo de como você recebe essa informação e do seu entendimento do Excel, você poderia levar muito mais tempo do que o esperado para conseguir resolver esse problema. Então, eu acho que quando a gente pensa no contador, né, utilizando a ferramenta Excel, a gente está falando de uma pessoa que tem uma alta capacidade de resolver problemas. E assim, vão ser problemas cotidianos e que não tem necessariamente uma técnica própria envolvida. Então, acaba que a gente acaba se limitando para algumas vagas,
acaba se limitando nosso para outras oportunidades, porque a gente acha que precisa saber todas as fórmulas no Excel. Mas na verdade o que a gente precisa saber é utilizar a fórmula do Excel da melhor maneira possível e conseguir identificar um problema e ver o que a gente tem de na nossa gama de técnicas, né? Vamos dizer assim, como a gente consegue utilizar isso para conseguir resolver e solucionar os problemas. Então, quando a gente fala de PROC-V e o VLOOKUP, ou o PROC-X, né, e o XLOOKUP, a gente já consegue resolver bastante coisa com isso. São duas fórmulas que são muito essenciais. Obviamente que tem outras que são muito boas, né, o SAMIF, né, o SOMACIA, o SOMACIA, o SOMA, o SAMIFES, né? Mas o mais importante é a gente conseguir pegar essas fórmulas no Excel que são básicas, né, que são bem iniciais e são de fácil entendimento e conseguir aplicá-las da melhor maneira possível no nosso dia a dia. E isso sim vai fazer com que seja um profissional muito prático e muito importante para dentro de qualquer companhia. Bom, pessoal, eu queria só fazer esse bate-papo com vocês, falar um pouquinho da minha opinião. Talvez eu coloque isso como uma playlist aí para carreiras de contador, né, utilizando a planilha Excel e a ferramenta Excel. Caso vocês tenham gostado, curta o vídeo e se inscreva no canal. Um forte abraço. Tchau, tchau.